Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $61.500. Bitcoin que encontra suporte no 58K e retoma a alta. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar desse movimento forte, te mostrando os pontos que, se ultrapassarmos, nós podemos revisitar a máxima histórica. Além disso, também quero atualizar os indicadores de sentimento que pregam cautela e também suportes importantes que o preço não pode perder para a correção não perdurar. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Para quem não sabe, nós utilizamos a Binance para fazer as nossas operações diárias. Se você ainda não tem uma conta na maior corretora do mundo, eu fortemente recomendo que você crie usando os dois primeiros links da descrição. No primeiro, você vai ter 20% de desconto em todos os seus trades no spot e no segundo, 10% de desconto em todos os seus trades nos futuros. Mas, se você for operar os futuros, você tem que ver a playlist do canal, não deixe de assistir, tá bom? É muito importante para você entender os riscos e como, operando os futuros, você pode potencializar os seus ganhos, beleza? Vamos lá, investidores. Hoje eu quero começar aqui falando um pouco do diário, tá? E a gente vai discutir um pouquinho não só a nossa estratégia, mas também por que a gente não deve ser 880 no mercado, ou seja, comprar e vender tudo que a gente tem sempre. Vou tentar explicar isso para vocês de uma maneira que faça vocês realmente criarem uma estratégia de longo e de curto prazo, tá? Depois a gente vai para esse curto prazo, 4 horas, falar do padrão de continuação da alta que a gente está tendo, 1 hora, 15 minutos, zonas de resistência, tudo isso, tá bom? Além disso, hoje vamos atualizar os indicadores de sentimento, tá? Vamos falar o que está acontecendo aqui, por que o preço conseguiu romper para cima mesmo com o nosso long short rate elevado, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E vamos falar um pouquinho também sobre volumes de fundo e volumes de topo, tá? Para isso a gente tem um exemplo bem legal aqui da Shiba, de um short nela, beleza? Então vamos lá. Vamos começar basicamente falando um pouco sobre o Bitcoin, né, no diário. No diário, o Bitcoin continua numa tendência de alta muito forte, né? Claramente aqui a maior probabilidade é que a gente consiga retomar a tendência de alta no longo prazo, né? Rompendo a máxima histórica. Eu acredito muito mais, maior probabilidade que eventualmente a gente rompa esse topo do que a gente vir aqui fazer uma armadilha, né? Começar a cair para abaixo ali dos $40 mil e a gente começar um inverno cripto, né? Acho improvável, eu acho que o preço está bem forte e aparentemente os bancos centrais vão continuar imprimindo dinheiro por muito tempo. Então a gente ainda tem combustível para subir na minha visão, tá? A grande dúvida aqui é até onde a gente vai corrigir, né? E nesse momento aqui, eu entendo que se o preço demonstrar força e conseguir fechar acima aqui, um pouco acima de 63, ó, a gente vem para cá, fecha acima de 63.200, a gente estaria fazendo um pivô muito importante no diário, o que daria para a gente uma boa probabilidade do preço continuar a subir. É claro que a gente tem que olhar os indicadores de sentimento quando e se isso acontecer, né? Mas um rompimento com força dessa região aqui para mim seria muito bom, como vocês podem ver, né? É uma região um pouquinho complicada, né? Uma região que a gente está brigando agora. Então um rompimento dela dita para a gente uma boa probabilidade de continuação da alta, porque não tem muita resistência acima, né? Nesse momento, a nossa estratégia continua basicamente a mesma, tá? A gente está especulando bastante no curto prazo, mas para o longo prazo a gente ainda continua aguardando correções um pouco mais significativas do Bitcoin para entrar, tá? Nesse momento, se a gente encontra resistência que começa a cair, a partir, né, do preço chegando nas regiões de Fibonacci, e também a gente tendo os nossos indicadores de sentimento de uma maneira mais confortável, a gente vai começar a fazer exposições de longo prazo, tá? A estratégia continua a mesma. Nesse momento a gente caiu aqui, o que é bom, foi para ganância, né, em 66. Quando a gente chegar lá em neutro, medo, a gente vai começar a discutir mais sobre a acumulação, tá? Nesse momento aqui, eu ainda acho que o mais prudente é a gente especular no curto prazo. Até porque o preço continua esticado, apesar de ter corrigido, né? A gente corrigiu aqui 13%, mas de acordo com o nosso parâmetro de risco-retorno, que é o Fibonacci, a gente ainda está um pouco arriscado para chegar e fazer as nossas compras no diário, né? Para rebalancear a nossa carteira, como a gente sempre fala para vocês. E é muito importante a gente falar um pouco sobre esse rebalanceamento de carteira e essa visão de longo prazo que a gente tem. Porque eu entendo que quando a gente começa no mercado, e até eu me incluo um pouco nisso, a gente quer sempre tentar adivinhar o topo e o fundo do Bitcoin e a gente quer sempre fazer isso com todo o nosso capital. Então todo o capital que a gente tem, a gente compra e a gente, tá subindo e tal, que bom. E depois a gente vende, se o preço continua subindo, a gente fica mal. E o mesmo vale, por exemplo, você compra todo o capital no topo, o preço começa a cair, você fica mal também perdendo dinheiro, né? Então,
Com o tempo, eu percebi que o ideal no mercado é você ter uma estratégia de longo prazo, para você realmente não ficar muito subjetivo no seu dia de vou comprar tudo, vou vender tudo. Não. Define uma parcela do seu patrimônio que você quer investir em Bitcoin no longo prazo, como eu fiz, se você acreditar no Bitcoin, e crie uma estratégia. Essa estratégia ela vai ter que ter pontos onde você vende, pontos onde você compra e os indicadores que vão fazer você tomar essa decisão. Aqui você já sabe, eu uso Fibonacci, eu uso Fear and Greed, eu uso Long Short Ratio, eu uso liquidação. Eu criei essa estratégia para algo que deixa confortável para mim, tá? Eu sempre vendo quando o Bitcoin está subindo em extrema ganância porque eu gosto de colocar dinheiro no bolso. Eu sempre compro quando ele está em medo porque eu encaro como uma oportunidade de longo prazo. Deu para entender? Se a sua estratégia for só segurar uma parte de Bitcoin pro longo prazo, pode ser a sua estratégia, você pode só holdar, tá bom? Eu só acho que é mais eficiente a gente fazer uma gestão ativa dessas posições de longo prazo. Mas lembra, se você ficar comprando tudo que você tem ou vendendo tudo que você tem, uma hora o Bitcoin vai contra você e você vai ficar mal. E é importante também a gente entender o impacto psicológico das compras exageradas. Se toda decisão que eu tomasse, eu colocasse todo o meu capital no jogo, provavelmente eu não ia conseguir ter a mesma visão de uma relação de retorno, da minha estratégia, de esperar um alvo bater, de colocar um stop curto, por exemplo, que eu teria como eu faço hoje, né? Então, quando a gente coloca todo o capital, as emoções podem falar mais alto do que a razão. Então, por isso que você tem que fazer as suas operações, fazer de curto e de longo prazo, com o capital que vai deixar você executar a sua estratégia sem o emocional interferir. Deu para entender? Se você continuar comprando e vendendo tudo, o seu emocional vai falar mais forte e você pode cometer erros. Então, encontre o quanto você se sente confortável em ter para Bitcoin no longo prazo e também o quanto você se sente confortável para especular no curto prazo, beleza? Eu acho que isso é extremamente importante, porque senão você fica triste, feliz, porque você não vai adivinhar o topo do Bitcoin e o fundo toda hora. Então você precisa ter também uma estratégia, na minha visão, para o longo prazo, tá bom? Para você dormir tranquilo, beleza? Vamos lá, continuando e indo aqui para o 4 horas e voltando para a análise técnica, a gente pode ver que a gente está numa bandeira, né, ou uma bullish falling wedge, que tem maior probabilidade de rompimento para cima. A grande dúvida, né, é quando a gente vai conseguir fazer esse rompimento, porque ela pode continuar aqui por mais tempo. Se continuar, inclusive, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de a gente acumular Bitcoin no longo prazo, né? Mas aqui, muito claramente, né, a gente tem esses 63 mil dólares, essa região aqui, que é a região que se romper, a gente vai estar rompendo o padrão de continuação e seria muito bom para o preço, beleza? Então, basicamente aqui, esse rompimento leva a gente a ficar mais otimista no Bitcoin, inclusive pensando em operações a favor da tendência de alta. Tranquilo? Um ponto que a gente pode destacar, né, é que apesar de ter aparecido um voluminho aqui, ainda não é um volume grande, por exemplo, para colorir os nossos candles. Muita gente pergunta, que indicador é esse? É o Heatmap Volume, tá? Esse indicador aqui embaixo, Heatmap Volume, procura Heatmap Volume, é desse XD Call. Tem inclusive na playlist indicadores falando sobre ele, tá? Mas basicamente aqui, a gente tem, né, não tem um volume tão forte, né? Então o ideal seria que a gente visse um volume aparecendo aqui para realmente romper essa zona e dar suporte para o preço continuar numa tendência de alta, tá? No momento, eu acho que é um volume meio neutro, assim, não é um volume tão forte, mas também não é um volume fraco, horrível, igual a gente estava tendo aqui, correto? Continuando e falando um pouquinho sobre o nosso volume no fundo, né? Eu acho muito importante a gente relembrar uma coisa para vocês. Afinal, por que ontem a gente não estava tão pessimista igual a gente estava quando o preço estava antes aqui, né, na região dos 60.700, 61 mil dólares? Uma coisa muito simples que chama volume de fundo, né? A gente sabe que muitas pessoas tendem a vender no pior local possível. Não é só Bitcoin e criptoativo, é tudo, na verdade. Por quê? Porque elas deixam as emoções falarem mais alto. Então, quando você tem muita pessoa vendendo no fundo, você entende que esse é um fundo importante, porque essas pessoas elas acabam ficando presas aqui. Se uma pessoa fica presa, e vamos supor, vendeu todo o capital dela em Bitcoin em 58 mil dólares, o que essa pessoa vai estar querendo fazer? Ela vai estar querendo comprar novamente uns 58 mil dólares. Então, essa pessoa vira uma demanda reprimida no criptoativo, digamos assim. Então, quando o preço vai perto de 58, tem tanta gente presa que ele não consegue ir além. É por isso que a gente nunca aposta na queda depois de um volumão de fundo, correto? Então é por isso que quando você está falando, ó, não rola shortar um potencial rompimento aqui por causa desse volume de fundo. O ideal é que você espere o rompimento e o reteste para aí sim você fazer, correto?
A partir daqui, né, desse 1 hora, a gente pode ver o volume aqui, importante, né, que a gente conseguiu romper para cima. E esse volume vai ser simplesmente o ponto que o Bitcoin não pode perder, tá? Nessa região aqui dos 58.800 dólares. Vou colocar 58.700 esses fundinhos aqui. Se perde essa região, provavelmente a gente estaria rompendo outro padrão aqui, só que de baixa, né? Que é até meio feio esse padrão, mas se a gente demonstrar fraqueza aqui e romper para baixo esse suporte, a gente pode sim ter problemas, beleza? Nesse momento aqui, dependendo de como o preço chegar na antiga resistência dos 59.600, pode inclusive ser uma oportunidade de curto prazo, tá? Mas eu particularmente acho que eu não vou fazer essa operação aqui, principalmente por causa dos indicadores de sentimento, tá? Vamos para os indicadores de sentimento então. Nos indicadores de sentimento, a gente pode ver que, apesar da gente estar melhorando aqui nas últimas horas, a gente continua com o nosso long short ratio em 2,58, tá? Eu gostaria de ver ele bem mais abaixo para eu ficar otimista no Bitcoin, para eu acreditar que a gente vai romper 63 mil dólares. A minha visão e o que eu fiz, né, foi basicamente distribuir nesta pernada de alta aqui, tá bom? Quando tem liquidação, basicamente a gente está distribuindo e nesse momento eu praticamente não estou posicionado em Bitcoin no curto prazo. No longo prazo a gente sempre está por causa dessa tese de longo prazo, porque é isso que deixa a gente confortável. Para se o Bitcoin começar a subir aqui, vocês vão me ver com um sorriso no rosto. Por quê? Porque eu tenho Bitcoin para o longo prazo. Entendeu? Eu não preciso especular todo o meu capital para ficar feliz, né? Eu posso ter uma estratégia de longo e de curto prazo. Então, na minha visão aqui, nesse momento, a gente tem oportunidade de distribuição, tá? Em toda essa região aqui. E se romper o 63, aí não. Aí a gente vai ter que encarar como realmente uma tendência de alta e que a gente vai ter que entrar, né? Tentar fazer trades a favor dessa tendência de alta. Basicamente, essa é a minha estratégia no momento. Tranquilo? Continuando aqui, né, outros fatores que eu acho que levam a gente a ficar um pouco preocupado. Primeiramente, o CVD continua subindo aqui, né, ou seja, não está tendo uma divergência, digamos assim, com mais sardinhas shortando esse movimento. E também a gente está vendo bastante instituição tentando segurar o preço, tá bom? Na verdade, desde aqui dos 60 mil dólares elas já apareciam. Mas nesse momento, olha só, a gente tem aqui... na verdade, né, agora que o preço deu uma recuada aqui dos 62, que ele quase testou, para os 61.300, a gente está vendo uma neutralidade, né? 187 de compra, 173 de venda, mas a gente está tentando, vendo essas instituições, tentando segurar justamente até esses 63 mil dólares, tá? Ou seja, se romper aqui, não tem muita coisa, depois só em 64, 65, então o 63 é uma zona importante e a gente está tendo uma predominância vendedora quando o preço chega mais próximo ali dos 62. Então, é uma região de decisão, né, entre 62 e 63. Então, eu acho que, para mim, não faz muito sentido estar comprado aqui nessa região, no curto prazo, já que é uma região aí de resistência e é uma região que, apesar de ter melhorado, o preço chega com os indicadores de sentimento não confirmando essa alta de uma maneira muito clara para mim, tá? Essa queda aqui pode até estar que a gente vai testar mais acima, mas vai ter que cair bem mais para eu acreditar que a gente vai romper com força, né? E lembre-se, os indicadores de sentimento, eles são dinâmicos. Então, se a gente rompe esse 63 e o long short ratio despenca, pode ser a grande sacada para a gente ver que a tendência de alta vai continuar, tá bom? Então, lembre-se, esses indicadores aqui, eles não preveem futuro. Então, a gente não pode vender no suporte só porque o long short ratio está elevado. Eu sempre falo com vocês, você vende ou até mesmo você shorta, né, na resistência. Então você não vai shortar aqui próximo do fundo importante, próximo desse fundo. Você poderia até ter realizado, igual eu realizei parte aqui lá nos 59.500 e tal, poderia. Mas se você vai shortar, o ideal é que você veja o preço indo para o outro lado, liquidando pessoas para o outro lado, tá bom? Então lembra, você shortar no suporte, shortar numa zona de demanda, não rola. Você tem que pensar em short quando o preço está indo para uma zona de resistência, igual por exemplo essa região de 61 mil dólares até os 63, tá? Mas, pô, Pablo, você shortou esse movimento? Galera, não shortei, tá? Não shortei porque foi um movimento forte do Bitcoin aqui no 1 hora. A gente não teve tantas liquidações igual eu gostaria para fazer um short aqui, tá? Esperava mais liquidações, já que foi um movimento bem forte, mas não teve pouca, né? Então, existe uma grande diferença entre você realizar, ou seja, pô, o que eu tinha comprado eu tô vendendo aqui, colocando lucro no bolso, e você apostar que vai continuar caindo, tá bom? Então, nesse momento, eu basicamente estou meio fora aí do mercado no curto prazo, aguardando ou o rompimento 63, ou retestes aqui. Se tiver um reteste legal, a gente pode pensar numa compra, mas
vai ter que melhorar muito o sentimento, tá? Então, se eu fosse jogar as minhas fichas aqui, eu acho que não vai ser fácil a gente romper esse 73, que a gente pode sim acabar tendo uma correção mais forte, e se tiver essa correção, a gente vai estar lá com a boca aberta para acumular. Tranquilo? Continuando aqui e indo para um exemplo reverso, né? Ontem, quando a gente estava falando das altcoins, a gente estava falando da Shiba, né? E por que era bem perigoso o que eles tinham tido no topo dela. Repara, por que as tendências elas terminam, investidores? Na maioria das vezes é porque a galera compra ou vende no final da festa, né? Então, quando você abre o gráfico de qualquer criptoativo, normalmente topos e fundos importantes vão ter volumes elevados. Então, a gente estava falando de um volume importante no Bitcoin, agora eu vou falar de um volume contrário importante na Shiba, né? Ontem no vídeo a gente estava falando o quê? Olha só, a Shiba deixou o maior volume aqui da tendência de alta dela, que subiu 1.500%, justamente nesse topo. Ou seja, pensa comigo, o preço está numa tendência de alta, papapá, e aí o que a gente tem? A gente tem as pessoas entrando depois de muito tempo que essa tendência de alta já estava rolando. As pessoas entraram depois que a Shiba estava subindo 2.000%, galera. Então, se depois de uma subida de 2.000% entra muita gente, o que acontece? As instituições vêm e falam, opa, pode ser o final da festa. E mais do que isso, essas pessoas que entraram, o que elas viram? Elas viram oferta, não deixando o preço ultrapassar o ponto, tá bom? Então, quando a gente tem um volume de topo muito forte, é um ponto de potencial short, tá? Foi justamente aqui o que eu fiz na Shiba ontem, tá? Claro que a tendência era muito forte de alta, né? Mas a gente tem alguns outros indicadores aqui que podem auxiliar para a gente por que ia ser difícil romper esse topo, tá? Primeiro é a interpretação de volume que a gente tem, tá? Interpretação de volume muito clara aqui que ditava para a gente que ia ser difícil ultrapassar essa zona de resistência, né? Essa zona aí de oferta muito grande, tá? Então só isso você já tem uma boa. Mas olha só o que está acontecendo com os indicadores de sentimento. É bem legal para a gente fazer uma revisão, digamos assim. Olha só, basicamente a gente tem o nosso topo aqui, com também o ponto onde mais pessoas foram liquidadas e muitas pessoas compraram no mercado. Ou seja, mais uma confirmação, não só por ser um volume grande, ou seja, realmente muita gente perdeu dinheiro ali e comprou errado ali. Além disso, a gente tem que quando o preço consolida aqui, em vez das pessoas começarem a acreditar que ele ia cair, igual estava aqui com o long short ratio abaixo de 1 antes do pump, o que elas fazem? Elas entram. Então a gente sai de um long short ratio abaixo de 1 de 0.9 e vai para um long short ratio de 1.7. E fica aqui nesse long short ratio. Além disso, a gente também vê, olha só, deixa eu destacar aqui, muitas sardinhas comprando, né? A gente vê uma divergência, olha só. O preço estava com um topo acima aqui e mesmo assim abaixo tinha mais sardinha comprada no mercado. Então você consegue ver que isso é uma divergência? Só que mesmo assim tem uma coisa, a gente está apostando contra a tendência. Então para você fazer uma operação contra a tendência depois de uma moeda subir 2.000%, o que você precisa? Você precisa de uma relação risco-retorno que faça muito sentido para você, tá bom? Então, quando a gente vai tentar pegar um topo assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar o stop curtinho, ou seja, se romper esse topo aqui, provavelmente ela continuaria alta, né? Ia subir muito, então eu deixo 2% acima desse topinho, stop bem curto, e minha relação risco-retorno tem que estar muito maior do que o meu risco, tá bom? Porque claramente é uma operação que a maior probabilidade é você acabar se ferrando, porque você está muito contra a tendência. Claro que tudo isso que a gente mostrou aqui, o volume, o long short rate, o CVD, deixam uma operação de livro, né? Uma operação que tem boa probabilidade de sucesso. Mas se você for fazer essa operação várias vezes, muitas vezes você vai ser estopado só por causa da tendência de alta. Então você precisa ter uma relação risco-retorno muito grande, tá? E aqui eu dei sorte, consegui pegar uma relação risco-retorno quase de 6, foi lá no meu alvo e já voltou a subir. Mas aqui pelo menos eu diria para fazer uma relação de 3-1, algo assim, tá? Mas como a Shiba tinha subido 2.000%, né, e eu não sou o maior fã de shitcoin, foi quase algo para moral, assim, do mercado, digamos assim, né? Até porque eu tinha um pouco de Bitcoin comprado, estava um pouco inseguro com a posição, então eu falei, pô, vamos shortar uma altcoin para fazer um hedge, né? E foi muito bom, porque o Bitcoin subiu, realizei e a altcoin caiu, né? É muito importante a gente lembrar que apesar dos mercados estarem correlacionados, a gente tem sim oportunidades, principalmente nas moedas que sobem muito ou que caem muito. Elas se descorrelacionam com o Bitcoin. Beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like. E que, por exemplo, se você não tivesse, né, com
um alvo já pré-determinado, igual pegou o meu aqui na madrugada, o que você faria? Você realizaria quando muitas pessoas foram liquidadas. Repara que o ponto onde mais pessoas venderam e mais pessoas foram liquidadas é justamente o fundo que foi ali abaixo dos 600, tá bom? 600 é porque são 1000 Shibas no futuro, tá bom? Então é isso, investidores. Espero que você tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Lembro para vocês que hoje, antes das 9 horas, tem vídeo. E qualquer dúvida, deixa aqui que eu faço questão de ler e responder todas as dúvidas, beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite. Na verdade hoje vai ser antes das 8 horas, tá bom?